Deixa o vento levar toda mágoa que for. Deixa o vento levar, leva junto essa dor. Valorize a vida que Deus te confiou. Ele sempre vai estar com você onde for. Deixa o vento levar toda mágoa que for. Deixa o vento levar, leva junto essa dor. Valorize a vida que Deus te confiou. Ele sempre vai estar com você onde for. Valorize a vida. Só abrace, aperte, segure o que foi importante pra você. Só abrace, aperte, segure o que foi importante pra você. Só abrace, aperte, segure o que foi importante pra você. Com amor, observe a natureza com seu esplendor. Como é lindo ver a flor e o beija-flor. Vamos dar valor realmente ao que tem valor, sempre com fé e esperança no amor. Deixa o vento levar toda mágoa que for. Deixa o vento levar, leva junto essa dor. Valorize a vida que Deus te confiou. Ele sempre vai estar com você onde for. Deixa o vento levar toda mágoa que for. Deixa o vento levar, leva junto essa dor. Valorize a vida que Deus te confiou. Ele sempre vai estar com você onde for. Valorize a vida. Gratidão. Eu tenho quanto tempo ainda aí, Lu? 15 minutos? Dá pra tocar 3 músicas. Renascer, florescer, com a força da natureza em você. Aprender, agradecer pela oportunidade de viver. Veja a beleza do mundo, pois tudo passa num segundo. A vida vai te oferecer toda chance pra você crescer. Olhe o mundo lá fora, o passado contou sua história. Se errei, se sorri, aprendi. Precisamos viver o agora. É nascer, florescer, força da natureza em você. Aprender, agradecer pela oportunidade de viver.
veja a beleza do mundo, pois tudo passa num segundo. A vida vai te oferecer toda chance pra você crescer. Olhe o mundo lá fora, o passado contou sua história. Se sorri, se errei, aprendi. Precisamos viver o agora. Florescer com a força da natureza em você. Aprender, agradecer pela oportunidade de viver. Gratidão. Pela estrada eu vou com a minha solidão, mas com pensamento onde eu quero chegar. Entre raios e trovões, chuva fina ou temporal, você chegou até aqui porque tem forças pra continuar. Pela longa estrada eu vou, seguindo em frente de onde estou. Olhar pra trás não resolve mais. O que deu errado foi aprendizado, não erro mais. Levante um voo e reveja sua vida. Voe bem alto, veja lá de cima, com o olhar da grandeza divina. Nosso problema é menor do que a gente imagina. Daqui pra frente vou com fé, vou com coragem, enfrentando as adversidades que a vida vier me propor. Nessa longa estrada temos muito que agradecer, muita gente que nos ajudou a crescer, semeando pra gente colher, semeando pra gente colher, semeando pra gente colher. Gratidão é sentimento nobre, temos que aprender. Pela estrada eu vou com a minha solidão, mas com pensamento onde eu quero chegar. Entre raios e trovões, chuva fina ou temporal, você chegou até aqui porque tem forças pra continuar. Nessa caminhada eu vou, seguindo em frente de onde estou. Olhar pra trás não resolve mais. O que deu errado foi aprendizado, não erro mais. Levante um voo e reveja sua vida. Voe bem alto, veja lá de cima, com o olhar da grandeza divina. Nosso problema é menor do que a gente imagina. Daqui pra frente vou com fé, vou com coragem, enfrentando as adversidades que a vida vier me propor. Nessa longa estrada temos muito que agradecer, muita gente que nos ajudou a crescer,
semeando pra gente colher, semeando pra gente colher. Gratidão é sentimento nobre, temos que aprender. Pela estrada eu vou. Acabou, né? O cachê foi pouco? Não, é pouquinho. Vou tocar essa canção aqui que eu acho ela tão bonitinha, velho. Sabe que tu és a flor mais bonita do jardim, a essência mais pura daqui, a minha paz. É meu amor, a plantinha que a gente regou, hoje luz na minha escuridão, minha imensidão. Já tá mais pra lá, onde o vento leva, sem pensar em nada, vai continuar a crescer. Vai então, meu amor, volte quando estiver bem melhor. Vai então, meu amor, volte quando estiver bem melhor. Sabe que tu és a flor mais bonita do jardim, a essência mais pura daqui, a minha paz. É meu amor, a plantinha que a gente regou, hoje luz na minha escuridão, minha imensidão. Já tá mais pra lá, onde o vento leva, sem pensar em nada, vai continuar a crescer. Vai então, meu amor, volte quando estiver bem melhor. Vai então, meu amor, volte quando estiver bem melhor. Muito obrigado
agradecer aqui a todos que estão aqui, né? Pela oportunidade de me assistir e prestigiar essas canções, que são músicas de cura, que está me ajudando muito e ajudando muita gente que já teve a oportunidade de ouvir, e vocês hoje aqui possam se conectar com essas canções e através das redes sociais, das plataformas, vocês possam enviá-las para quem assim o desejar. Vale a pena bater palma de novo, né? Boa noite a todos vocês. Quero dizer que eu estou hoje realizando um sonho, que eu tinha um desejo muito grande de falar no microfone aqui na Casa do Caminho. E aí hoje, hoje é a minha oportunidade de realizar sonho, porque a realização é muito bom, não é? Ver a Casa do Caminho crescendo a cada semana é simplesmente maravilhoso. E esse dia é um dia muito especial para todos nós, trabalhadores da Casa do Caminho, não só porque nós estamos recebendo todos vocês, inclusive os nossos amigos de Salgadalha, da Casa de Oração Bezerra de Menezes. Muito obrigada por essa caravana estar aqui com a gente. Muito obrigada a todos vocês, a cada um. Muito obrigada pela presença. Mas hoje é uma noite muito especial para a gente, porque nós estamos aqui com a nossa irmã Cristina. Você está conseguindo ouvir, Cristina? Sim? E a gente acompanhou todo o processo da doença dela e ela estava sempre presente aqui com a gente como trabalhadora da casa. E de repente ela sentiu uma dor de cabeça e sua vida se transformou. Mas que bom que ela entende da doutrina espírita e sabe dessa necessidade de passar por tudo que ela está passando. Então, hoje quando eu encontrei com ela aqui, depois de todo esse processo de cirurgia, de recuperação, de tratamento, ela me abraçou, confirmando aquilo que a gente aqui da casa já sabia, que ela tem gratidão por tudo que está vivendo. E nós estamos num processo de transição, que é o assunto da 27ª Semana Espírita, onde a gente discute ao longo desses 8 dias a transição planetária, o mundo da regeneração. E a nossa Cris, companheira, amiga, irmã da casa, é um exemplo. Não é, Cris? Eu estou muito feliz de estar aqui contigo, não tenho dúvida que todos nós. Que Jesus Cristo te dê muito mais saúde, junto com o seu Nê, para estar sempre aqui presente. Então, para a gente foi um momento muito especial recebê-la. Bem, vamos lá, não é? Hoje é o 4º dia, já passamos pelo Celave, já estivemos em Salgadalha, hoje estamos aqui em Juazeirinho, e a Lívia vai falar sobre transição planetária. E ela vai falar justamente sobre as dores da alma. Não é? Venha para cá, minha querida, seja bem-vinda e que vocês todos possam aproveitar muito bem. Vamos divulgar essa Semana Espírita em toda a nossa rede social para que até o próximo domingo, lá no Celave, a gente possa receber muito mais pessoas, muito mais convidados, muito mais visitantes. Então, essa divulgação feita em cada rede social, eu digo para vocês, é muito importante, tá? Que cada um faça a sua parte, né, Lívia? Para até domingo a gente poder receber muitos irmãos queridos lá no Celave, sempre começando no Celave às 7h30 da noite, só no encerramento no domingo, que vai ser 8h30 da manhã, tá bom, pessoal? Fiquem à vontade, sejam todos bem-vindos. Boa noite, gente. Boa noite a todos e a todas. Quando eu cheguei de Coité, que eu vi essas cadeiras aqui, eu falei, Jesus. Vi as cadeiras e o microfone. Não sou Vilmara, então, né? Não tenho hábito de microfone, ao contrário dela que ficou vibrando pelo microfone, eu olhei e falei, ai. Pensei que eu ia ficar lá dentro, quietinha, igual todo dia. Mas vamos lá, né? A gente está aqui para contribuir, a gente está aqui para discutir, para pensar junto, porque todos nós estamos aqui vivendo esse momento, né? Ah, tá. Ó, gente,
Antes de eu começar, de verdade, a gente vai chamar a tia Marialva para fazer a prece inicial. A assessoria de comunicação me informou aqui agora. E, de fato, eu aprendi desde cedo na doutrina espírita que a gente não começa nenhuma atividade sem fazer uma prece, né? Então, vamos agora nos recolher por alguns minutos, ficar conscientes do nosso coração que pulsa em nós e vamos fazer aí a prece de abertura. Então, minha gente, com o coração cheio de alegria, em nome de Deus, em nome de Jesus, dos mentores espirituais dessa casa, vamos dar início aos trabalhos da noite de hoje, fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Assim seja. Sintam-se todos abraçados e bem-vindos. Então, vamos agora começar a refletir um pouquinho, né? Juntos, que é o que eu gosto de fazer. Gente, transição planetária e as dores da alma. Foi esse o presente que eu recebi do CELAV para a gente pensar um pouquinho juntos hoje. Então, eu começo sempre me perguntando, toda vez que eu recebo um tema, uma coisa para falar, eu me pergunto, quais são as dores da minha alma? Que dores eu carrego? A partir daí, a gente começa nossas reflexões, né? Porque todos nós, terráqueos aqui presentes, a não ser, como diz Daniela Migliari, uma professora minha, ela diz, a não ser que entre nós exista algum anjo, eu não sou vidente, não estou vendo aqui encarnado, todos nós carregamos as nossas dores, né? Então, que dores nós trazemos? E o que é isso de transição planetária? Esse é o tema que a gente tem aqui para refletir. O que é uma transição? Seja do que for, o que é um momento de transição na nossa vida? A gente tem a transição da primeira infância para a segunda infância, a gente tem uma transição da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta. E o que é isso? Quando a gente fala em transição planetária, o que é que a gente imagina? Com as nossas idealizações, a gente costuma imaginar que num passe de mágica, a Terra vai sair de uma categoria que a gente chama e conhece como provas e expiações. Eu achava que era assim antes. Aí a gente dorme, aí amanhã a Terra é um planeta de regeneração e todo mundo está diferente. Então as pessoas vão, né, vibrar uma outra energia, as pessoas vão... o mundo vai estar todo diferente. Não vai ter mais egoísmo, não vai ter mais toda aquela descrição que a gente estuda, né? Mas isso é a idealização infantil nossa. A realidade nos convida a todos os dias nós sairmos do nosso momento de provas e expiações e caminharmos em direção ao nosso momento de regeneração interna. Então, o que é que a gente pode falar sobre transição? A gente sai do conhecido para o desconhecido. Faz sentido? A gente conhece aqui o mundo de provas e expiações, é onde a gente vive, né? É onde a gente tem vivido essa encarnação e talvez, provavelmente, muitas outras. E a gente caminha em direção ao desconhecido. Momentos de transição,
onde quer que a gente esteja. Se a gente fala, por exemplo, da infância para a adolescência. Nos momentos, no período de transição, a gente vai ter elementos da infância e elementos da adolescência. Nós estamos no nosso planeta hoje vivendo a transição, ou seja, a gente está tendo que conviver com elementos, entre aspas, do velho mundo e elementos do novo mundo. E a gente precisa fazer escolhas todos os dias em direção a esse mundo de regeneração que a gente quer, que não está lá fora, está aqui dentro. É em nós que acontece a transição. Não é no planeta, assim, isoladamente. Né? Não é o planeta Terra, tipo os dinossauros, né? Que um asteroide veio e acabou e depois... É em nós. A transição, o mundo de regeneração precisa ser construído em nós todos os dias. Nós precisamos decidir que queremos viver no mundo de transição, de regeneração, perdão. Nós estamos saindo de um momento vibracional para entrar em outro momento vibracional planetário. Mas não existe uma data específica, um limite. Essa linha, até aqui é provas e expiações. Se eu passar para cá e o microfone não apitar, é o mundo de regeneração, né? Não é assim. Então, quando a gente fala do processo de transição, a gente está falando disso. A gente está falando que lá fora a gente vê todos os elementos e aqui dentro a gente tem todos os elementos também. E quais são os elementos que a gente escolhe alimentar toda hora? Então, vamos pegar esse gancho e pensar. E que dores nós trazemos na nossa alma? As dores humanas, né? Aquelas que atravessam todos nós em algum momento da vida. Como a gente tem a tendência de achar que a grama do vizinho é mais bonita magicamente, que ele não tem trabalho nenhum de deixar a grama bonita, né? E a gente trabalha muito e a nossa não fica tão bonita. É assim que a gente pensa, né? Todos nós vivemos nossas dores. E como nós estamos atravessando essas dores? E que escolhas estamos fazendo diante dessas dores? Tem um livro o médium é Francisco do Espírito Santo Neto, não sei quem já leu alguma obra dele. O espírito é Hamed. O título do livro é As Dores da Alma. É um livro muito bom. Ele tem, eu acho que se eu não estiver enganado, é uma trilogia. Tem as alegrias da alma, as dores da alma e estamos prontos. Se eu não estiver enganado, é assim. Mas há uns 10 anos atrás eu li esse livro, As Dores da Alma, né? E o que é que dói em nós? Eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Meditando muito sobre isso. O que é que dói em mim? E o que dói para ser visto, para ser olhado, para ser acolhido, né? Para ser ressignificado, para a gente escolher novos rumos, para a gente escolher andar em direção ao mundo que a gente deseja. E eu li uma frase essa semana que me deixou bem pensativa e eu já estava estudando e montando mais ou menos, né, aquilo que a gente vinha trazer hoje. E a frase dizia o seguinte: é impossível estar em paz se a gente quer controlar o incontrolável. E eu fiquei pensando quantas dores na nossa alma existem porque a gente quer controlar aquilo que não é controlável. Quantas vezes a dor nos visita porque a gente não aceita a realidade? Quantas vezes a mágoa fica em nós porque a gente não aceita que o outro seja como ele é?
quantas vezes a gente quer controlar aquilo que não está no nosso controle? E daí a gente cria resistências internas e sofre. E aí, infantilmente, a gente olha para a vida e fala: eu devo estar passando por isso. Por quê? Em outra encarnação, ou isso ou aquilo, né? Como eu decido olhar para a minha realidade hoje, aceitar o que eu não posso mudar? A gente entra numa doutrina espírita e tem essa... Todo mundo já ouviu isso, né? A gente tem uma prece que a gente pede para aceitar aquilo que a gente não pode mudar e força para mudar aquilo que a gente pode, né? Assim? Mas a gente repete as palavras, mas parece que a gente não sente isso. Então, eu fiquei me perguntando sobre isso. Muitas das nossas dores, da nossa falta de paz, é porque a gente quer controlar aquilo que não nos cabe controlar. A gente quer moldar a realidade, a gente quer moldar o outro, a gente quer dizer como as coisas deveriam ser. E aí, a gente fica ali, criando resistência. Ah, mas isso, mas aquilo, mas e se isso, mas e se aquilo, né? Mas devia ser assim, fulano já era para ser daquele outro jeito. Como pode? Então, daí acontecem todos esses processos que o Hamed traz para a gente, né? Uma abordagem bem psicológica mesmo. Ele vai trazendo essas dores, né? O medo, as angústias, as depressões e tantas outras coisas. O medo do desconhecido. Eu não sei o que é o mundo de regeneração. Eu imagino que seja uma coisa muito boa, mas eu não sei o que é. Então, eu fico idealizando, mas mesmo assim eu tenho medo de ir para lá. E se eu não me adaptar? E se as pessoas que eu amo não chegarem lá? E a gente fica criando resistência. Angústias é uma outra dor que a gente tem carregado, né? Angústia pela nossa própria mudança, a pressa. A gente fala tanto que a gente é eterno e a gente esquece isso o tempo todo. A gente fala tanto sobre isso, mas a gente não sente isso na nossa vida. Óbvio que o corpo não, a gente precisa cuidar. Né? Eu tenho a pretensão de viver pelo menos 90, né? Bora ver o que vai acontecer. Mas eu preciso fazer minha parte para isso. Para a gente caminhar em direção ao mundo de regeneração, a gente tem que decidir todos os dias. Eu decido que eu quero me movimentar para lá. E lá é onde? Quem nos guia? Quem é o nosso guia? Jesus, né? A gente não alcança Deus, né? Assim que a gente está estudando na quinta. Tá difícil pra gente. Os espíritos nos falam isso, né? A gente ainda não tem essa condição, então a gente olha para Jesus. Por que a gente considera Jesus o nosso guia? Toda vez que eu penso nisso, o que me vem é o seguinte, ó. Quando a gente vai para um lugar que a gente não conhece, eu vou para Chapada, em algum lugar, e eu quero fazer uma trilha, mas eu nunca fui, não conheço. Normalmente, a gente busca um guia. Sim? Para a gente não se aventurar tanto, né? E não correr o risco de se perder ali e tal. A gente vai buscar um guia. E quem é o guia, gente? Quem normalmente são os guias nesses processos?
as pessoas que já conhecem, que já trilharam aqueles caminhos. Esse é Jesus para a gente. É aquele que já caminhou esse caminho. E por isso ele sabe nos dizer. Por isso ele sabe a direção. Não é um ser que foi criado perfeito como ele é, né? Ele já trilhou, ele já caminhou isso tudo. E ele sabe qual é o processo. É por isso que ele recomenda. Ele propõe a caminhada. Ele não nos leva, se que a gente queira. Nós podemos escolher ir ou não ir, que horas ir, o ritmo que a gente vai. Essas são as decisões que a gente precisa tomar todos os dias. E eu descobri que o termo da língua portuguesa decisão vem de uma palavra em latim, que eu não vou saber repetir em latim aqui, tá? Mas quem tiver curiosidade vai lá e lê. Mas vem de uma palavra em latim que significa para nós abrir mão de. Toda vez que a gente decide por uma coisa, a gente abre mão de outra. Quando eu digo que eu quero uma vida saudável, eu preciso abrir mão de tudo aquilo que me afasta de uma vida saudável, sim? Esse é o processo que a gente tem dificuldade de seguir. Quando eu falo, eu quero seguir Jesus, eu tenho que desistir de muitas outras coisas. Eu tenho que desistir de tudo que me afasta do movimento que Jesus me convida. Isso dá trabalho, porque isso é toda hora. O que Kardec fala? Qual é a maior de todas as caridades? Maior caridade consiste em vos suportardes uns aos outros. Kardec sabia um pouquinho, né, das coisas. Porque a gente não quer suportar o outro como ele é. A gente quer modelar. A gente quer uma massinha. A gente tem dificuldade de suportar no outro aquilo que nos fere, aquilo que a gente considera ruim ou errado, o nome que a gente queira dar a isso. E a gente tem dificuldade de suportar a forma que o outro viveu, a forma que o outro escolheu viver. Porque quem a gente ama, a gente não quer que sofra. E aí o outro faz escolhas que levam ao sofrimento. E aí? A gente continua amando, mas a gente quer mudar o trajeto da vida do outro. Eu fiz escolhas que me geraram sofrimentos. Esses sofrimentos podem ser físicos, emocionais, não importa. Eu fiz escolhas durante minha vida que me levaram a esse sofrimento. E aí, as pessoas que me amam querem evitar meu sofrimento a qualquer custo. Querem modificar a lei divina. E a gente também quer fazer isso com o outro, né? Não, será que com fulano não dá, né? Oh Deus, será que com fulano não dá para mudar um pouquinho aí? Só dois altinhos, né? Então, grande parte das dores que nos visitam residem nessa nossa falta de paz. Nada. E o que eu estou falando aqui, eu estou falando de mim também, viu, gente? É um caminho que todos nós precisamos percorrer. São reflexões minhas que eu trago para vocês para a gente dividir e construir. Nada é melhor do que nós estarmos em paz
com a realidade, como a realidade se apresenta para nós. Isso é fácil, é tão simples, uma frasezinha, né? É fácil a gente ficar em paz com a realidade? Não. A gente precisa tomar muitas decisões para isso. A gente precisa o tempo todo estar lembrando. Isso é do meu controle? Sou eu mesmo que tenho que fazer isso? Eu que tenho que mudar a cabeça lá do outro? Eu que tenho que, né? É meu? Não. O que é que eu decido em nome da minha paz? É isso que a gente tem que se perguntar toda hora. O que vale a minha paz? Em quais guerras eu posso entrar ou eu preciso entrar? E em quais guerras não valem a pena para mim? Só me desgastam. E é o tempo inteiro, gente, olhando para a gente. Não é olhando para o outro. Nada se resolve em nós olhando para fora. Nada. No estudo aqui eu estava comentando com o pessoal isso, que eu cresci na casa espírita, né, lá no CELAV, tem uma história de muita gratidão lá. E eu ficava me perguntando muitas vezes assim, meu Deus, como esses espíritos têm paciência com a gente? Porque eles estão vendo que a gente vai errar. Aí tem aquela paciência toda de vir orientar a gente de novo, e não sei o quê. A gente tem outra encarnação, faz outra lambança. E eles continuam, meu Deus, a gente está ensinando a uma criança, a um filho, a gente ensina 4, 5 vezes, a gente já começa a mudar o tom da voz, né? Como esses espíritos têm tanta paciência com a gente, hein? Como é que Jesus suporta a gente? Eu ficava me perguntando muitas vezes isso, podem acreditar. E aí, hoje, o que eu percebo, o que eu sinto, é que eles já trilharam esse caminho. Tem uma frase de Padre Fábio que, para mim, contempla muito isso que eu estou falando a vocês, que ele fala assim: o amor de Jesus por nós é um amor cheio de futuro. Ele sabe quem nós podemos ser. Ainda não somos, mas podemos ser. Então, por isso, ele não espera mais de nós do que aquilo que nós podemos oferecer hoje. E grande parte das nossas angústias também vem daí. Não é possível para nós ir além hoje. Nesse momento não é possível para mim. Eu preciso aceitar o que não é possível ainda. E eu não aceito de novo. Eu não aceito porque como assim eu já não melhorei nisso? Como assim eu ainda estou com raiva de tal situação? Né? Eu preciso olhar para mim e falar, ok, você ainda não conseguiu. Hoje, até agora. Mas eu preciso reconhecer isso e aceitar que até agora não foi possível para mim. Pode ter sido possível para Helena, para um monte de gente, mas para mim ainda não foi. E eu preciso olhar para isso e falar, ok, Lívia, para você ainda não foi possível. Isso vai me trazendo paz. A paz não está na perfeição. A paz está na aceitação do nosso processo. E quando a gente aceita o nosso processo, a gente aceita melhor o processo do outro. Com certeza. É por isso que a frase do Cristo é: amai aos outros como a vós mesmos. Porque primeiro é com a gente. E a gente, por muito tempo, passou lendo essa frase assim: faça pelo outro, ame o outro, faça o outro, o outro, o outro. E a gente, Hermance Dufour, que é uma espírito que eu gosto muito de ler as obras, né? Uma das médiuns lá que trabalha com Kardec, ela, há uns 15 anos atrás, quando eu comecei a ler os livros dela, ela dizia assim: o século XXI, que é isso que a gente está, é o século do sentimento. É onde a humanidade vai precisar olhar para as emoções e ajustar. E é isso que a gente está vendo, né? Então, a gente está sendo convidado a olhar para as nossas emoções, para os nossos sentimentos. Fazer deles aquilo que nós podemos ser. Tem um outro livro chamado Alto Amor e Outras Potências da Alma. O autor é uma parceria, né?
O autor espiritual é Dias da Cruz, nosso mentor. Eu comprei esse livro há muitos anos atrás, porque eu nunca tinha visto um livro que tivesse Dias da Cruz como um espírito. Nunca tinha ouvido falar no médium, nada. Eu falei, é Dias da Cruz, eu vou pegar. E aí, obrigada. E é um livro fantástico. Desde então, é um dos meus livros de cabeceira. E o médium é o Andrei Moreira, um médico mineiro, homeopata. E aí, eu já fiz até uns cursos com o Andrei. Depois dessas histórias desse livro, tive a oportunidade de fazer alguns cursos com ele. E Dias da Cruz, logo no começo, no prefácio desse livro, ele fala assim, que a vida, que o universo, que Deus, né, que Jesus, eles sabem da nossa condição. É onde eu vou chegar, como eu entendi, como é que os espíritos têm paciência com a gente, viu? Eles sabem da nossa atual condição. Então ele fala, Jesus jamais vai esperar de um broto que ele dê frutos. Quem dá fruto é a árvore. Se a gente ainda é semente, se a gente ainda é um pequeno brotinho, a gente não tem que se angustiar se a gente ainda não está dando frutos. A gente precisa experienciar e acolher os nossos processos, até que nós possamos frutificar. Acolher as nossas transições. A evolução é uma espiral, né? Às vezes a gente volta para um ponto e a gente acha que é o mesmo ponto que a gente já passou. E a gente olha e fala, meu Deus, eu ainda estou nesse lugar, não acredito. É um ponto acima do que a gente já esteve. Por quê? Porque nós já vemos diferente. Mas a gente, de novo, a nossa condição humana ainda é infantil. E quando eu falo infantil, gente, eu estou falando infantil emocionalmente. Em termos de evolução espiritual, nós ainda estamos numa fase infantil. E por isso ainda nós nos comportamos assim. Tá tudo bem a gente ainda se comportar assim, né? Então, a gente, na nossa condição ainda humana, infantil, a gente olha para essas coisas e fala, meu Deus, não acertei nada. Sabe aquela história do copo meio cheio, meio vazio, né? Ah, não acredito, que eu não consegui ainda fazer isso, né? A gente quer dar saltos sem vivenciar os processos. A gente quer comer a canjica sem plantar o milho. E a gente precisa experimentar cada etapa do processo. É isso que nos dá a condição de ir para um nível acima. E é isso que dá a esses espíritos, provavelmente, essa é a minha concepção. Isso que dá aos espíritos superiores, muito provavelmente, esse lugar de olhar para a gente e falar, tá tudo bem. Eu tô aqui. Sabe, a gente, quando a gente tem um filho ou uma criança pequena em casa, se essa criança não tiver nenhuma questão orgânica, biológica, que a impeça, por exemplo, de fazer os movimentos naturais, né? Todo mundo olha uma criança, entre aspas, aí, com um corpo físico, biológico saudável. A gente olha, a gente sabe que aquela criança provavelmente vai andar, né? Vai sentar, vai andar. A gente tem mais ou menos na cabeça, todo mundo tem um processo aí do desenvolvimento do corpo humano. Quando essa criança está se preparando para andar, começa a ficar em pezinha, meio sem equilíbrio, né? E aí fica em pé e cai no chão. Fica em pé, daqui a pouco arrisca dar um passinho. Quando essa criança fica em pé e cai, o que é que a gente faz como adultos cuidadores? A gente acha o quê? A gente fala, mas que legal, né? Você vai conseguir. A gente vibra. A criança começa a andar e começa a desequilibrar e cair. A gente castiga a criança porque ela não conseguiu andar de primeira?
Alguém castiga? Acho que não, né? Pode ser que em algum momento da história tenha feito isso, mas hoje a gente não faz mais, né? A gente incentiva a criança a continuar, a tentar de novo, e de novo, e de novo. E a gente faz isso com alegria. É assim que Jesus olha para nós, é assim que os nossos mentores, os nossos guias olham para nós. Nossa, você conseguiu ficar em pé 3 segundos, só depois de 3 segundos você caiu, que massa, amanhã você consegue 4. E a gente não, fica em pé 3 segundos, cai, vai se lamentar uma eternidade, porque a gente não conseguiu fazer o que a gente imaginou, porque a gente... O que é que Chico ensinava pra gente, gente? Chico é meu amigo, eu me lembro um monte de história dele. Chico dizia assim, Jesus não pede de nós, para nós escalarmos o Everest. Lembram disso? Alguém já leu essa frase? Ele só pede que a gente se esforce um pouquinho para ser melhor a cada dia. Mas a gente não, a gente quer escalar logo o Everest para dizer que a gente é bom. E se angustia, porque a gente não consegue escalar o Everest. O Everest da nossa humanidade, o Everest do nosso egoísmo, né? Das nossas fragilidades humanas. A gente só precisa fazer um movimento, decidir, diante de toda e qualquer situação que a gente viva, se eu quero paz, e eu vou para o meu trabalho, e eu me deparo com um atendimento difícil, eu preciso parar por 2 segundos, respirar e pensar, qual atitude eu posso ter agora que me direciona à paz? Se eu estou diante da minha família, dos meus conflitos pessoais, seja do que for, eu preciso me perguntar, como agora, o que eu posso fazer que me leve para o caminho de paz? Como é possível para mim, agora, aceitar esse momento? Então, são coisas simples. A gente pensa que é coisa complicada do outro mundo. Não é. Vocês deram risada quando eu brinquei, mas foi verdade. Quando eu vinha de Coité na estante, eu passei aqui para deixar a Davi com a manhã, quando eu vi essas cadeiras tudo aqui, eu botei a mão na cabeça assim, e falei, meu Deus, o negócio vai ser aqui fora. E vai ser com o microfone. Não cheguei lá em casa falando, mãe. Respirei, cheguei lá em casa e falei, pai, é com o microfone o negócio no meio da rua. Aí ele deu risada, eu respirei e falei, mas se é, não adiantava isso ser uma angústia alimentada em minha cabeça, e é assim que a gente faz. Aí eu falei, tá, né? Vamos lá. E ao vivo ainda. E ao vivo, né, Vanilson? Vanilson ainda me lembrou outra coisa. Tu já viu? Instagram, rapaz, a pessoa vai ficar famosa mesmo sem querer. Então é assim, e a gente olha para essas coisas que acontecem no nosso dia a dia, gente. A gente olha. Você quer ver uma coisa que eu sempre falo assim? A gente quer treinar a aceitação. A aceitação leva a paz. Tudo ok? A aceitação leva a paz, a construção da paz, certo? Pelo menos essa é a visão que eu tenho tido, que algumas leituras e processos têm me ensinado. Quando eu aceito aquilo que eu não posso mudar, quando eu aceito a realidade como ela está posta hoje na minha vida, né? E, entre parênteses aí, aceitar não significa concordar, viu? A gente pode não concordar, mas aquilo que não é possível para nós mudar, a gente precisa aceitar, mesmo que a gente não concorde. Se tivesse na minha mão, viu, Deus, eu falo que todo dia estou desistindo mais um pouco de discutir com Deus, que Deus deve saber mais que eu. Deus, se eu estivesse no seu lugar, fulana não era assim, fulano também não era, o clima não estava assim, né? Então, a gente fica nesse movimento interno. E aí, o caminho da paz necessariamente passa pela aceitação daquilo que é. É assim, ponto.
Eu posso fazer alguma coisa para mudar ou para melhorar, eu posso me movimentar, eu posso agir, que é o convite do Cristo para nós, é a ação, né? Eu posso fazer algo, então vou me movimentar para fazer. Eu não posso fazer nada, nenhum tipo de ação, eu preciso simplesmente aceitar. E aí, como a aceitação leva a paz, um bom treinamento para a gente é assim: vamos treinar só com o tempo, com a meteorologia. Só esse treinamento. A gente acorda e aí tá aquele solzão, né? Aí quando a gente vai trabalhar, 7h30, 8 da manhã, já tá aquele calor. A gente começa, que calor, meu Deus do céu, não tem que aguentar esse calor não. Não é isso? Aí a gente chega, eu falo que a gente chega em qualquer lugar que tenha um desconhecido, a gente não conhece, a gente vai falar do clima. Para puxar assunto, todo mundo. E aí, a gente não percebe, mas a gente passa o dia todo reclamando de uma coisa que a gente não vai mudar. Não vai. Gente, se tiver que fazer 38 graus na sombra, vai fazer. A gente pode reclamar o tanto que a gente quiser. A gente pode falar mal do clima, dos homens que causaram o efeito estufa, do que vocês imaginarem. Se tiver que fazer 38 graus, vai fazer. Pode acreditar em mim. Se tiver que chover, vai chover também. E se não tiver que chover, e a gente não vai mudar, a gente pode falar o que quiser. Então, vocês não acham que é uma boa coisa a gente começar a treinar nosso cérebro na hora que a gente for falar, reclamar, respirar e falar, é verão. Para a gente ir começando internamente em nós, com pequenos movimentos, a aceitar aquilo que é, porque eu não vou mudar. Eu não vou mudar o calor. O que é que eu posso fazer? Pronto, aí vamos lá. O que é que eu posso fazer? Eu tenho condição de ajudar algum movimento que esteja plantando árvores para eu, né? Eu tenho condição de fazer uma coleta seletiva em casa. A gente tem um bocado de receita para melhorar a longo prazo, né? A nossa estadia nesse planeta. A gente faz? Não é uma boa pergunta? A gente faz. Faz mesmo. A gente separa o lixo, a gente evita comprar coisas com embalagem CIS, enfim, seja lá o que a gente escolha fazer. Mas a nossa tendência humana é o quê? A gente faz tudo sem pensar no nível de poluição que a gente faz. Não, porque é o outro. Só sem os outros lá, as pessoas, a gente está sofrendo hoje porque desmataram a floresta. Eu nunca derrubei uma árvore, não tenho culpa. Não é assim? Mas o convite de Jesus é sempre a ação. Ele sabe que a gente não está pronto ainda. E está tudo bem para ele. Só não está bem para nós. Porque a gente quer logo a perfeição nossa e do outro, sem a gente passar pelos processos. A gente quer logo passar da infância para a vida adulta, sem viver a adolescência. É impossível. As dores que nos atravessam hoje dizem muito respeito a esse nível de não aceitação. De novo, aceitar não precisa necessariamente ser concordar. Mas aceitar aquilo que a gente não pode mudar e que faz parte do processo nos leva a um caminho de paz. E aí a gente caminha mais leve. E aí as dores da alma são menores. Porque a gente aceita. Porque a gente não fica. Exemplo, eu estou aqui, a parede está aqui, né? Se eu achar que essa parede está num lugar inadequado e eu começar a empurrar ela, ela vai sair do lugar? Eu espero que não, né? Eu só vou criar uma resistência. Só vou cansar meu corpo. E ficar eternamente me queixando porque a parede não saiu do lugar e ela não está no lugar que eu gostaria que ela tivesse. Não vai mudar a realidade da parede estar aqui. Então, quando a gente aceita, eu posso chegar para vocês e falar assim, gente, eu, Lívia, achava que essa parede devia ser um pouco mais recuada. Para mim, ia ficar mais bonito ou melhor, seja lá o que for que eu tenha de argumento. Eu gostaria que essa parede tivesse...
Mas eu preciso aceitar que hoje, agora, ela está aqui. Gente, que lua linda. Eu preciso aceitar que hoje ela está aqui. Tá? Não sei se dá para ver daí não, tá bem aqui. A gente precisa aceitar que ela está aqui. E que eu encostar aqui ou eu empurrar não vai mudar essa realidade. Então, eu posso não concordar com o lugar em que alguém um dia construiu essa parede. Mas eu preciso aceitar que ela está aqui. Aí eu posso depois chegar e falar assim para as pessoas da Casa do Caminho: gente, isso é brincadeira, viu? Gente, ó, que tal a gente derrubar aquela parede? Vamos chamar um arquiteto para ver como é que a gente pode fazer. Aí eu posso partir para uma ação que pode modificar alguma coisa. Mas ficar aqui empurrando não vai resolver. Certo? Então, aceitar distancia a gente de muitas dores que a gente anda colecionando na nossa vida porque a gente resiste à realidade. Aceitar deixa tudo mais leve. Aceitar primeiro que eu estou nesse lugar hoje. Qual é a minha condição hoje, né? Ter essa honestidade com a gente. Qual é a minha condição hoje? Como pessoa, como nas minhas relações, né? De que forma eu sirvo a vida, né? É uma boa palavra, é uma boa pergunta. De que forma eu sirvo a vida? Porque o sentimento do serviço é um sentimento que faz a gente se sentir melhor na vida. De que forma? Quais são as guerras que eu decido não entrar a partir de agora? A gente nasceu, ou quem não nasceu, pelo menos agora, a gente está aqui vivendo nessa região, que é a região semiárida. A gente sabe que, né, que tem aí o processo aí do El Niño, que é calor, que não sei o quê. É isso, essa é a realidade de agora. Então, os pequenos movimentos do dia a dia fazem a gente transitar para um processo de um mundo melhor em nós, a partir de pequenas decisões. E pequenas decisões são a forma que eu reajo, a forma que eu respondo, a forma que eu olho para o outro. Eu olho para o outro com que tipo de olhar? É um olhar crítico, um olhar exigente? E como eu olho para mim? É assim também? E a gente começa a fazer esse movimento, porque a receita é sempre em nós. Todo mundo deve lembrar que Maria Madalena, né? Ela, como todos aqueles personagens que ficaram conhecidos por nós através dos evangelistas, né? Maria Madalena, como uma humana, como nós, vivenciou vários processos, mesmo depois que conheceu e começou a seguir Jesus, tá certo? Gente, as pessoas, aquelas pessoas que a gente tem notícia através dos evangelhos, do olhar dos evangelistas, né? Aqueles personagens, não teve um botão que Jesus apertou neles e fez eles se transformarem completamente de um dia para o outro. E como a gente quer fazer isso hoje? Então, Maria, o que é que a gente fala? O que é que a gente ouve assim? Maria tinha uma vida X até encontrar com Jesus, não é assim? E depois do encontro de Jesus, Maria passou a ter uma vida Y. Aí, a gente, no nosso modo infantil de olhar para a vida, a gente fala: meu Deus, só de olhar para Jesus a pessoa se transformou completamente. Processos. Tenho as oportunidades que eu tenho de conversar. Agora o vento veio. Ainda bem que não quebrou. Eu tenho sempre falado, deixa
trazido uma série, né? Chamada The Chosen. Tenho falado com algumas pessoas, uma série muito bacana, muito bonita, né? Muito humana. Eu sou, assim, muito apaixonada por essa série. E na tradução literal é Os Escolhidos, né? Então vai mostrar a vida apostólica, digamos assim, de Jesus, né? A partir do momento que ele começou as atividades espirituais e os encontros deles com vários daqueles personagens que a gente conhece. E eu falo que cada capítulo que eu assisto ali, uma hora eu sou Pedro, uma hora eu sou João, uma hora eu sou Madalena, uma hora eu sou Judas, cada hora, né? Eu sou alguém, porque a minha humanidade atravessa todos eles, é assim que eu sinto. Então, Maria Madalena viveu momentos muito difíceis com ela mesma, depois do encontro com Jesus, ela já caminhando ao lado dele. E em um momento especificamente, ela comete, né, um deslize que para ela era já uma coisa inadmissível naquele ponto da vida dela, e ela fica muito envergonhada, ela não quer mais voltar. E Jesus pede para 2 dos apóstolos irem buscar ela, e ele faz coisas, gente, muito engraçadas. Se Jesus estivesse aqui hoje, a gente não ia entender nada, viu? Ele pega 2 apóstolos completamente diferentes e manda fazer uma coisa juntos, para aprender a trabalhar juntos e conviver com as diferenças, né? Não é lindo? E aí eles vão buscar ela e trazem ao encontro de Jesus. Quando ele vem receber ela não consegue levantar os olhos, né? Ela está muito envergonhada do que ela fez. E Jesus fala assim para ela: me dê um abraço. Ela fala: não posso. Senhor, eu não posso. O Senhor já me redimiu uma vez e eu errei novamente. É uma cena muito linda. E aí, quando ele fala para ela, aí ela começa a falar: eu já devia ser assim, eu não devia mais fazer isso, né? Eu já devia, por estar com o Senhor, eu já devia agir de outra forma, eu não devia mais cometer esse deslize. E eu não me perdoo por isso. E aí ele fala: você acha mesmo que eu esperava isso para você? Você acha mesmo que eu esperava que você nunca mais fosse errar? Não ainda, Maria, não ainda. E acolhe ela novamente. E é assim com a gente. É assim. A última música que Diego cantou, né? Você é uma flor, eu não lembro bem a estrofe, mas eu me conectei muito com isso, né? Uma mais bela flor, uma essência, alguma coisa assim, né, tia? E eu fiquei conectada com essas palavras e dizendo: todos nós somos. No jardim da vida, todos nós somos essas flores especiais. Todos nós exalamos uma essência divina. Isso tudo já está em nós. Voltando a Dias da Cruz, no início do livro, ele fala: na semente existe todo o potencial da árvore. A gente só precisa saber que quando a gente é semente e precisa se comportar só como semente. Quando a gente é um brotinho e precisa cuidar bem desse brotinho e se comportar só como um brotinho. E a gente precisa vivenciar os processos. E que processos são esses? As estações pelas quais a gente passa, né? Nós passamos os verões, as primaveras, mas também passamos os outonos e os invernos na vida. Todos nós passamos. A maneira que a gente olha isso, o quanto de aceitação existe em nós para com os nossos processos, vai direcionar a gente melhor para esse mundo de regeneração que a gente tanto sonha. Mas, de novo, eu digo a vocês, como a gente
vivencia um processo de uma maneira, com um olhar muito infantil para a vida, a gente quer que tudo aconteça lá fora e magicamente. E a gente precisa caminhar para dentro. Olhar para nós com amor. Não com um chicote na mão. Olhar para nós como quem olha uma criança começando a andar e dar os primeiros passos e vibrar. E nos vermos felizes por cada pequena conquista que a gente tiver. Porque elas podem ser o combustível para a gente seguir adiante. Se eu conseguir isso aqui, eu posso conseguir também uma outra coisa. Se eu já consegui um passo, eu posso conseguir dar 2 passos, mesmo que eu caia. Esses processos fazem a nossa humanidade, o caminho, o percurso, ter importância. A gente precisa deixar de mirar a linha que a gente acredita que tem uma linha de chegada, para ver quem chega lá primeiro e quem chega mais perfeito. E a gente precisa começar a olhar para nós. Meu filho de 6 anos, a gente viajou andando na praia e o sol quente, vamos Davi, anda Davi, né? Falei uns 3 vezes, aí ele falou, botou a mão na cintura e falou, mamãe, eu estou indo no meu ritmo. Certo? No ritmo dele. Quem ensinou isso a Davi? Eu. Respeite seu ritmo, filho. Entendeu? É assim com a gente. Então tem horas que a gente quer se impor aquilo que a gente ainda não dá conta. E a gente precisa olhar pra gente com esse amor de dizer assim, olha, respeita só seu ritmo hoje. Só isso. Não precisa ir além. Não tem guerra lá fora. Não tem linha de chegada. Você não está correndo a São Silvestre. Também não está escalando o Everest. Vamos um passo de cada vez. Se hoje não conseguimos dar 3 passos, só demos um, respiremos nesse um, né? E fiquemos felizes, porque a gente já deu um passo a mais. Ela levantou ali, já vi. Então, quando chega para mim esse tema, para fechar, a transição planetária e as dores da alma, o que fica em mim só é possível ter paz à medida que nós desenvolvemos em nós a aceitação. A aceitar nós como somos. Primeiro, para nós podermos direcionar os nossos passos para sermos quem a gente quer ser. Aceitar o outro como é. Ele tem o direito de ser como é. E aceitar a realidade como ela se apresenta. Esse movimento de aceitação nos leva necessariamente a um caminho de mais pacificação interna. E quando a água está muito movimentada, ela está turbulenta, a gente não consegue enxergar bem. Mar agitado, né? Quando a água está calma, a gente consegue enxergar melhor. Então, todo passo que a gente dá em direção à paz interior, a gente dá passos importantes em direção à construção do mundo que queremos. É em nós e não é lá fora. E quando tiver muito difícil para nós, lembremos de novo de Jesus. Lembremos que na angústia de Pedro, de se perceber afundando na água, no meio daquela tempestade, ele recebe a mão amiga que tira ele dali. E assim que ele entra no barco de volta com Jesus, Jesus olha para tudo e fala, acalma-te. E tudo se acalma. O mar se acalma, a tempestade vai embora e o sol brilha de novo. Então lembremos que aquela mão que esteve para Pedro está para nós, que nós não estamos sozinhos.
mas que é dentro, é em nós, é na nossa intimidade que a gente constrói aquilo que a gente quer viver. Muita gratidão, gente. Muita paz para vocês. Eu espero ter conseguido ajudar um pouquinho. Boa noite, obrigada. Quando eu entrar de férias, eu já sei quem eu vou colocar no meu lugar, não é? Bem, daqui a pouco vai ter aqui um suco, um bolo, tudo muito bem fluidificados, né? E a Melisandra vai falar agora. Você vai ser convidado para fazer uma prece e sortear o quê? Pega aí, por favor. Estão gostando, gente? Maravilhoso, né? Uma fresquinha boa. Essa praça tem uma vibração extremamente positiva. Todas as noites, quando a gente está aqui em meditação, não há dúvida que essa natureza, essa praça, tem um significado muito importante para todos nós. E essa energia aqui são de irmãos maravilhosos, trabalhadores, que nos acompanham nessa missão aqui na Casa do Caminho. Vem, Meirinha, com você. Eu levantei sem saber, foi? Boa noite. Bem, tem uma lembrancinha ali para você, viu, Lívia? Tá com sua tia. Uma lembrancinha do Selávio, uns docinhos feitos com muito carinho pela nossa irmã Marisete. São doces de frutas, são deliciosos. E o outro é de Valdir. Ele foi tocar, gente. Isso, ela falou. Pronto, mas aí, com o meu nome, você é o que dele? A assessora leva. Bem, eu tô aqui também, eu tô com 2 livros aqui pra gente sortear. Eu não sei qual critério a gente usaria. É o Livro dos Espíritos e um Evangelho segundo o Espiritismo. Tem alguém aniversariando aqui hoje? Não, né? Tem alguém que está vindo hoje pela primeira vez na Casa do Caminho? É tão bocado, mas teve alguém que levantou a mão primeiro. Eu vou seguir a ordem. Então é alguém que eu conheço, Flávia. Flávia, eu vou lhe dar aqui o Livro dos Espíritos. É o primeiro livro da codificação, ok? Para você começar a ler o livro de perguntas e respostas. Tá bom? E teve a pessoa que levantou por segunda mão, que eu não estou lembrando mais se foi ele. Mas você já tem o livro Evangelho? Não? Então é seu. Pronto. E agora, Marialva? Agora é a prece? Então pronto. Pronto. Ainda temos o lanche. Depois da prece tem o lanche. Então, assim, eu vou convidar a todos para sentarem em uma posição confortável. Vamos tentar manter a nossa coluna ereta, né? Para a gente fluir melhor o ar. Vou convidar para que vocês, aqueles que quiserem e puderem, fecharem os olhos. Sintam o vento batendo no seu rosto. A sua respiração se acalmando. O seu coração palpitando. E eu vou fazer um convite para vocês. A nossa oração vai ser na Casa do Caminho, aquela inicial lá, quando Jesus partiu e seus discípulos não sabiam, ficaram desorientados, como muitas vezes nós ficamos com as nossas dores da alma. A gente vai mentalizar, vamos criar uma casa que ficava à beira de uma estrada. Imagine essa casa. E nós vamos agora chegar. Estamos nos aproximando desta casa. Cada um se aproximando desta casa.
essa casa tem muita luz, é muita luz. E nós vamos entrando, cada um no seu tempo, e lá bem à frente, num círculo, tem alguém que nos olha, que vem e diz: chegue mais, sente aqui do meu lado. Esse alguém é Jesus. Então que cada um, nesse momento, sinta-se acolhido, acolhida nas suas dores. Ele sabe de todas elas. Nós que muitas vezes fingimos que não sabemos. E por isso vamos cada uma, dizer: obrigada, Senhor, por mais um dia, por estar aqui nesse planeta, vivendo esse momento de transição. Transição que começa primeiro em mim, nos meus movimentos, nas minhas mudanças internas e que refletirão nas minhas atitudes, nas minhas ações externas. Obrigada, Senhor, pela noite de hoje, por essas reflexões trazidas por Lívia, por esse momento tão agradável aqui na Casa do Caminho. Que assim seja. Bora entrar, né, gente? Cadê o DJ para colocar um som aqui? Vem o